A Revolução Industrial, que o Brasil nunca viveu e o futuro que ainda podemos construir. Capítulo 1. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi uma transformação radical nos meios de produção, que teve início na Inglaterra do século XVIII, e se espalhou pelo mundo, mudando completamente a forma como a humanidade vivia, trabalhava e produzia. Ela foi impulsionada por uma série de fatores: abundância de carvão, capital acumulado, inovações tecnológicas e um sistema político que favorecia o empreendedorismo. Máquinas a vapor, ferrovias, fábricas e produção em massa transformaram economias agrárias em potências industriais. Mas a revolução não foi apenas técnica. Ela moldou as relações sociais, criou o proletariado urbano, acelerou o crescimento das cidades e influenciou tudo da política à cultura. A Revolução Industrial não foi só uma mudança de ferramentas, foi uma mudança de paradigma. E enquanto países como Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e Japão surfaram essa onda, o Brasil ficou para trás. Capítulo 2. O Brasil nunca viveu uma revolução industrial de verdade. Enquanto as grandes potências reconfiguravam suas economias com base em fábricas, produtividade e ciência, o Brasil seguia preso ao modelo agrário e escravista. Mesmo após a independência e o fim da escravidão, a elite econômica nacional resistia à industrialização. O capital era escasso, a mão de obra qualificada quase inexistente, e a infraestrutura, estradas, energia, ferrovias era precária. Pior ainda, o Estado, em vez de fomentar a indústria, criava barreiras. Políticas públicas favoreciam latifundiários, não industriais. Até hoje, nossa industrialização é tardia, dependente de capital estrangeiro, concentrada no sudeste e vulnerável a crises externas. Não é que não produzimos, é que nunca internalizamos a mentalidade industrial, produtividade, inovação, tecnologia, eficiência. Capítulo 3. Por que isso aconteceu? Uma análise histórica. A resposta está enraizada na história. Desde o período colonial, o Brasil foi moldado para extrair riquezas e enviar para fora. Ouro, açúcar, pau-brasil. Essa lógica de exploração e não de desenvolvimento interno gerou uma elite que lucra com a estagnação, o atraso tecnológico, a escravidão prolongada, a falta de incentivo à educação e ciência. Criaram um ciclo vicioso de subdesenvolvimento. Quando tentamos industrializar, já era tarde demais. O mundo havia avançado. As tentativas de substituição de importações no século zero foram sabotadas por crises políticas e econômicas, hiperinflação, corrupção e instabilidade. O Brasil nunca criou um ecossistema que favorecesse empreendedores, cientistas, engenheiros e trabalhadores qualificados. E seguimos pagando esse preço. Capítulo 4. O peso dos impostos e o sistema que desestimula quem produz. O Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo em relação ao retorno que entrega. Quem tenta empreender ou industrializar enfrenta um manicômio tributário. Impostos complexos, sobrepostos, imprevisíveis. Empresas gastam milhares de horas apenas para entender o que precisam pagar. Isso afasta investimentos, encarece a produção e estimula a informalidade. O resultado? Um ambiente hostil à inovação e à eficiência. A burocracia é um freio estrutural, e enquanto isso, grandes conglomerados conseguem isenções ou compensações, aprofundando a desigualdade. O sistema atual premia quem já é grande e pune quem tenta crescer. Para termos uma revolução industrial brasileira, precisamos de uma revolução tributária simples, justa e inteligente. Capítulo 5. E se o Brasil passasse por uma revolução industrial agora? Imagine um Brasil onde a indústria renasce com base em tecnologia, sustentabilidade e inclusão, com um investimento pesado em ciência, engenharia, educação técnica e inovação, com um Estado que coordena o crescimento com visão de futuro, simplifica regras e protege quem produz. As cidades seriam revitalizadas, o desemprego cairia, as exportações aumentariam. Não seríamos apenas exportadores de soja ou minério, mas de tecnologia, máquinas, remédios e energia limpa. A desigualdade cairia, a produtividade subiria e o país se integraria de fato à economia global. É utopia? Não, é planejamento. É vontade política. A história mostra que países que ousam transformar sua estrutura produtiva colhem crescimento de verdade, mas é preciso coragem para romper com o modelo extrativista e apostar em valor agregado. Capítulo 6. O papel das novas tecnologias e das IAs nesse novo cenário. Estamos em plena quarta revolução industrial, automação, inteligência artificial e internet das coisas. O mundo está mudando mais rápido do que nunca, e o Brasil está novamente em risco de ficar para trás. O que poderia ser uma oportunidade pode virar uma ameaça se não nos prepararmos. IAs podem gerar produtividade, mas também desemprego em massa se não houver qualificação. Precisamos de políticas públicas que incentivem pesquisa e desenvolvimento, protejam empregos e criem novas oportunidades. Precisamos de parcerias entre universidades, empresas e governo. A tecnologia não é o vilão, é a chance que temos de acelerar nosso atraso histórico, mas só se tratarmos isso com seriedade e estratégia nacional. Capítulo 7. O nó logístico e a falta de infraestrutura. É impossível falar de industrialização sem tocar na ferida da infraestrutura brasileira. A malha ferroviária é precária,
Os portos são ineficientes e as rodovias, além de insuficientes, estão em péssimo estado. Isso encarece o frete, atrasa entregas e reduz nossa competitividade. Um país continental como o Brasil precisa de integração logística eficiente, e isso exige investimento maciço e estratégico. Sem transporte de qualidade, não há indústria que se sustente. Enquanto países desenvolvidos criam corredores de exportação inteligentes, interligando produção e consumo, nós ainda discutimos duplicações de rodovias centenárias. Quer revolução industrial? Comece com infraestrutura. Capítulo 8. Educação técnica e científica, o alicerce da transformação. Não existe revolução industrial sem ciência, tecnologia e educação. E o Brasil falha miseravelmente nesse ponto. Nossos jovens saem do ensino médio sem preparo técnico. E as universidades são sucateadas. Falta conexão entre escola e mercado, entre pesquisa e indústria. Precisamos valorizar institutos federais, escolas técnicas, cursos profissionalizantes e a formação de engenheiros, tecnólogos e cientistas. O mundo já entendeu isso. Basta olhar para a Coreia do Sul, Alemanha ou China. Se queremos mudar o Brasil, temos que começar pela sala de aula. Uma nação que despreza seus professores e pesquisadores está condenada ao atraso eterno. Capítulo 9. A burocracia como freio do crescimento. Abrir uma empresa no Brasil ainda é um processo lento, caro e cheio de exigências absurdas, regularizações, licenças, alvarás, tributos. O empreendedor passa mais tempo lidando com papelada do que inovando. Isso sufoca startups, desestimula pequenas indústrias e favorece o informal. Uma revolução industrial exige liberdade para criar, testar e escalar ideias. E isso só será possível com uma reforma profunda na burocracia, digitalização, simplificação de processos e redução da interferência estatal desnecessária são caminhos óbvios que o Brasil teima em não seguir. Capítulo 10. A concentração de poder e riqueza. A estrutura econômica brasileira é extremamente concentrada. Poucos grupos controlam setores inteiros, desde bancos até telecomunicações. Isso cria barreiras de entrada, oligopólios e dependência. Pequenas indústrias não conseguem competir, e o país perde inovação e diversidade produtiva. A revolução industrial que precisamos deve incluir mecanismos de democratização econômica, acesso a crédito, incentivo a cooperativas, financiamento de base tecnológica e distribuição de oportunidades. Sem isso, qualquer tentativa de industrialização continuará elitista e ineficaz. Capítulo 11. O impacto ambiental e o desafio da sustentabilidade. Qualquer plano de industrialização no século XXI precisa ser sustentável. O mundo exige isso e a natureza também. Mas o Brasil pode transformar esse desafio em vantagem, com a maior biodiversidade do planeta, sol abundante e uma matriz energética relativamente limpa. Podemos liderar a bioeconomia e as indústrias verdes, mas para isso, precisamos de políticas ambientais sérias, incentivo à inovação sustentável e proteção aos biomas. Uma nova revolução industrial brasileira deve respeitar o meio ambiente, ou não será revolução, será mais do mesmo. Capítulo 12. O despertar de uma nova mentalidade nacional. Acima de tudo, a revolução que precisamos é de mentalidade. Enquanto enxergarmos o Brasil como o país do apos e jeitinho apos, da gambiarra, do improviso, nunca construiremos nada sólido. Precisamos valorizar o trabalho bem feito, a excelência, a técnica, o esforço coletivo. Precisamos deixar de romantizar o atraso e começar a desejar o progresso real, aquele que vem com conhecimento, produtividade e justiça social. Essa mudança começa na cultura, na educação, na política e no discurso. E quando ela acontecer, o Brasil vai, enfim, estar pronto para sua própria revolução industrial. Conclusão. O futuro ainda pode ser nosso. A Revolução Industrial não é uma história distante da Europa do século XVIII. Ela é uma escolha que o Brasil ainda precisa fazer. Não basta ter recursos naturais, território continental ou um povo criativo. Precisamos de visão, coragem e ação coordenada. O atraso que nos foi imposto historicamente pode ser superado, mas só se rompermos com o passado extrativista e abraçarmos o futuro produtivo. Isso exige reformas profundas, investimento em gente e tecnologia, e um pacto social que coloque o desenvolvimento acima de interesses individuais. O Brasil pode ser uma potência, mas para isso, precisa primeiro se industrializar de verdade. A hora é agora.